Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Então, pessoal, a gente vai começar mais uma aulinha de hoje. Vamos bem tranquilo, tá? No tempo de vocês, não vamos acelerar não, tá? Qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou à disposição. E o conteúdo que a gente vai começar agora é o MMC. O que é o MMC? Mínimo múltiplo comum. No sexto ano, era para vocês terem estudado isso. Eu não sei se vocês conseguiram estudar por conta do ensino remoto, né? Mas aí a gente vai continuar, vai iniciar, para quem não lembra, tá bom? O que seria MMC? Quando eu falo em MMC, é a mesma coisa quando eu falo mínimo múltiplo comum. Eu abreviei, tá? Então, todas as vezes que vocês virem MMC, mínimo múltiplo comum. Lembram que tem um MMC e tem um MDC, que é o máximo divisor comum. Aqui a gente está trabalhando com o mínimo múltiplo comum, multiplicação, tá? Coloquei algumas coisinhas para vocês e logo em seguida, depois desse vídeo, vocês vão copiar um documento. Então, aqui, se um número é divisível por outro, diferente de zero, então dizemos que ele é um múltiplo desse número. Então, se eu tenho o número, então, este número, ele é divisível por outro número que seja diferente de zero, então a gente pode dizer que ele é múltiplo desse número. Professora, eu não entendi nada que a senhora falou. Pera aí, eu vou colocar um exemplo para ficar mais claro com vocês. Aqui o exemplo. Eu peguei o 7. Quais são os múltiplos de zero? Vocês lembram o que é múltiplo? Múltiplo é quando eu vou fazer a multiplicação, por exemplo, aqui, ó. 7 vezes 1. O que é 7 vezes 1? 7, o resultado. Então, o múltiplo é o resultado lá na multiplicação. Então, aqui, quais são os múltiplos de 7? Eu coloquei aqui a multiplicação. 7 vezes 0, 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3, 7 vezes 4. O que é 7 vezes 0? 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. Então, quais são os múltiplos de 7? Os resultados das minhas multiplicações. Então, vai ser o quê? 0, 7, 14, 21, 28 e assim por diante. Algumas informações importantes que eu coloquei para vocês. Um número, ele vai ter infinitos múltiplos. Por exemplo, aqui, o 7, ele vai ter infinitos números. Porque se eu multiplicar 7 vezes 100, vai ser o quê? 700. Então, 700 é múltiplo de 7. Então, é infinitos números. E o 0, ele é múltiplo de qualquer número natural. O que é um número natural? Número natural é um número inteiro e que não é nulo, que não é negativo. Então, o 0, ele vai ser múltiplo de qualquer número, porque eu vou poder multiplicar ele por qualquer número, ok? Vou continuar aqui, tá? Aqui eu vou falar um pouquinho da definição. O menor múltiplo comum de 2 ou mais números diferente de zero é chamado de mínimo múltiplo comum, MMC. Por exemplo, eu coloquei aqui, quais são os múltiplos de 6 e quais são os múltiplos de 4? Quais são os múltiplos de 6? Lá na tabelinha, lá na tabuada, é a multiplicação. Por exemplo, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 1. Aí eu coloquei aqui os múltiplos. 0, 6, 18, 24, 30. E assim por diante. Todas as multiplicações, os resultados lá na tabuada de 6. Agora, quais são os múltiplos de 4? 0, 4, 2, 16, 20, 24. Assim por diante, infinitos. Agora, quais são os múltiplos comuns de 4 e 6? Quais são os múltiplos que eu vou ter no 6 e no 4? Eu vou ter o 6, o 0 e o 0. Mas, para ser um MMC, eu tenho que ser diferente de 0, né? Vou descer aqui o 0 só para mim saber. Agora, eu tenho 4 no múltiplo de 4 e tenho 4 no múltiplo de 6? Não tenho, então não é um múltiplo comum. Tenho 12, tenho 18? Não tem lá. Tenho 16 aqui, tenho 16 lá em cima? Não. Tenho 20 aqui, tenho 20 aqui? Não. Agora, eu tenho 24. 24 aqui e 24 aqui. Agora, o próximo múltiplo, aqui eu tenho 24. O próximo múltiplo de 6 é o 30. Eu vou ter o 30 aqui? Não, né? Porque o próximo aqui vai ser o 28.
E depois do 28 vai ser o 32. Então, eu não tenho. Então, qual que é o meu múltiplo comum de 6 e 4? O 24. Porque eu vou ter ele no 6 e vou ter ele lá no 4, tá bom? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o cálculo do MMC. Eu coloquei aqui para vocês as duas coisas que vocês vão ter que fazer. A primeira é você decompor os números em fatores primos. Vou explicar mais para frente um pouquinho, tá? O segundo é o MMC dos fatores primos comuns e não comuns. Vou explicar um pouquinho para frente. Coloquei até o exemplo aqui que a gente vai fazer. O MMC de 12 e 30. E para fechar, eu coloquei aqui. O MMC de 2 ou mais números, quando fatorados, é o produto dos fatores comuns e não comuns a eles, cada um elevado ao maior expoente. Vamos ver isso? Provar isso? Aqui, pessoal, eu tenho dois exemplos. Eu quero tirar o MMC de 12 e 30 e de 14 e 15. Aqui vai ser uma continha e aqui vai ser outra continha. Quando eu tenho o MMC, ele pode ser de 2, 3, 4, infinitos números que eu posso tirar. Primeiro, a gente vai trabalhar só com dois números entre si. Então, vamos fazer. Primeiro, a de cima. Vamos tirar o MMC de 12 e 30. Como eu tiro um MMC de 12 e 30? Por meio da fatoração. Vamos fazer isso? Então, eu vou colocar uma barrinha, um risquinho aqui e vou fazer. Eu vou fatorar esses números de acordo com os números primos, que são 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Então, sempre a gente vai começar a seguir essa sequência, tá? O 12 é divisível por 2? É. O 30 é divisível por 2? É, então a gente vai fazer por 2. Esse número aqui, eu vou ter que dividir ele por um número que eu coloquei aqui, os 2. Tem como eu dividir 12 por 2? Tem. O que é 12 dividido por 2? 6. Agora, o segundo número. O que é 30 dividido por 2? 15. Agora, o 6 tem como dividir por 2 ainda? Tem, não tem? O 15 tem como? Não, mas eu vou continuar com 2. Então, o que é 6 dividido por 2? 3. O 15 não tem como, eu vou descer ele normalmente. Agora, tem como eu dividir 3 por 2? Não. 15 por 2? Não. Então, a gente vai usar o próximo número. Quem que a gente vai usar? O 3. 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. Agora, eu fiquei o 1 e o 5. Quando chega no 1 aqui, é quando eu acabei a minha fatoração, né? Então, o 5 vai ser por qual? Por ele mesmo, né? Então, vai ser 5 dividido por 5, 1. Terminei aqui. Vamos pegar todos esses números que a gente encontrou aqui, vamos colocar aqui? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Como que eu faço isso? Os números que a gente fatorou aqui, a gente vai multiplicar por eles mesmos. O que é 2 vezes 2? 4. 3 vezes 5? 15. E vamos fazer aqui. O que é 4 vezes 15? Vai ser o quê? 4 vezes 5, 20. Sobra 2. 4 vezes 1, 4 mais 2 lá em cima, 60. Ou eu posso fazer o seguinte. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Do jeito que vocês preferirem. O de 4 e 5 eu já fiz automaticamente. Porque ele vai ser o quê? Vai dar o mesmo resultado que o de cima, viu? Que eu fiz por 2, depois por 3 e por 5. Presta atenção aí. Multipliquei os números a seguir.